Paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula, de amartiologia. E nessa aula de amartiologia nós vamos encerrar essa matéria falando sobre expiação, falando sobre a primeira matéria, primeiro assunto, arrependimento. Vamos falar sobre regeneração, justificação, expiação e graça. Porque não adianta nada eu te falar sobre o pecado, o que é o pecado, se a teologia não te dar uma arma para vencer o pecado. Não adianta nada a teologia te ensinar o que é o pecado em si, se a teologia não te ensinar como é que você vence esse mesmo pecado, como é que você passa por cima dele, como é que você se sai bem sucedido contra essa arma do inimigo que é o pecado, né? Então nós temos que saber o que é o pecado em si, e saber também o que é que devemos fazer para agir contra ele. Como contra-atacar? Porque o pecado é um ataque do maligno. E como contra-atacar? O pecado ele vem através do quê? Nós aprendemos da tentação. A tentação é um ataque ao pecado, a santidade é um contra-ataque, né? Então nessa noite, a primeira matéria que nós vamos falar é sobre o arrependimento. Quando nós falamos sobre arrependimento, falamos sobre que as pessoas devem se arrepender. Nós achamos que arrependimento é só uma pregação, mas o arrependimento não é só uma pregação. A Bíblia diz que João Batista veio pregando o arrependimento, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o quê? O reino do céu. E o arrependimento, irmãos, ele não é só uma pregação. O arrependimento ele é uma doutrina. O arrependimento não é só uma pregação. O arrependimento não é só algo que nós aprendemos que as pessoas têm que praticar, não. O arrependimento ele é uma doutrina também. O que é uma doutrina? Nós confundimos muito doutrina com usos e costumes. O que é usos e costumes? Às vezes o terno, né? A igreja que às vezes tem um dogma que não se pode entrar sem terno, não se pode pregar sem gravata. Isso são dogmas, então isso são costumes. Agora, doutrinas. O que é uma doutrina? São regras e elementos essenciais que, por serem essenciais, devem ser ensinados. O dogma, o costume, ele é para poder manter o padrão aqui na Terra. Porque 1 Coríntios 15:33, Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós devemos ter costumes. Jesus Cristo pregou para uma geração na época dos fariseus com certos costumes. Não comiam sem lavar as mãos, não trabalhavam no sábado, mas eram costumes que eles tinham. E a Bíblia nunca foi contra os costumes, desde que eles nos levem para perto de Deus, desde que os costumes tenham base na palavra. Então, os costumes, eles são dogmas, né? Então a gente tem que entender algo. A Bíblia não é contra os costumes, não. Entendeu? Nós temos que ter bons costumes, por exemplo, bons costumes de se vestir, né? Bons costumes de falar, saber ter uma linguagem sã. Isso são um conjunto de costumes, né? Porque a pessoa que tem costume de falar gira, se ela não se libertar disso, ela nunca vai conseguir parar de falar. Então as pessoas têm que ter um costume bom, um bom costume, bons costumes, na verdade. Então isso são costumes. O que são doutrinas? Doutrinas, na verdade, doutrina, irmãos, ela é tudo que envolve o trabalho de Cristo para a salvação. Vamos colocar aqui. O que é essencial hoje para a igreja saber? Escatologia é uma doutrina que chama doutrina das últimas coisas, ou seja, né, sobre a volta de Jesus. Uma outra doutrina, cristologia, doutrina de Cristo, ou estudo sobre Cristo, logia, estudo, Christus, Cristo, ou ungido. O que nós vamos falar? O que mais pode ser uma doutrina que a gente pode classificar como uma doutrina? Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, tudo isso são doutrinas. Escatologia, que é a volta de Cristo. Soteriologia, que é a salvação. Cristologia, que é sobre Cristo.
Então isso são doutrinas, né? Isso não são costumes, são doutrinas. Então o que nós vamos falar hoje é sobre a doutrina do arrependimento, porque o arrependimento é uma doutrina. E como é que eu faço ou que eu monto uma doutrina? Pois bem, para você montar uma doutrina, ou qualquer outra pessoa que seja, ela tem que ter no mínimo 3 referências bíblicas em 3 diferentes livros da Bíblia e em 3 diferentes em 3 diferentes livros da Bíblia e também nos diferentes testamentos. Você não pode fazer uma doutrina com um versículo só, porque tem pessoa que ele pega um versículo da Bíblia e faz uma doutrina em cima daquilo. Ele pega um versículo da Bíblia e joga uma doutrina em cima daquilo para o povo seguir em cima de um versículo só. Então já queria deixar para você uma base nesse curso. Não aceite doutrinas que não têm bases com no mínimo 3 versículos, contexto e contexto, biblicamente respaldados e embasados na palavra. Não aceite doutrinas na qual não tem como ser Desculpe, irmãos. Não aceite doutrinas que não tem como, que não se podem ser provadas na Bíblia. Não aceite doutrinas que não tenham texto nem contexto. A doutrina, ela precisa no mínimo ter 3 textos bíblicos para poder ser provada. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a doutrina do arrependimento. Essa doutrina, ela vem de uma palavra chamada metanoia. O que é que significa metanoia? Mudança de mente e mudança de atitude. Então vamos abrir logo como de praxe a Bíblia, né? Vamos abrir, né, logo a Bíblia. No primeiro texto, que é Jeremias 18. Jeremias 18, verso 6. Jeremias 18, versículo de número 6. Vou dar uma passagem bem rápida sobre esses vários assuntos, né, irmãos? Porque é uma aula só para muita coisa. Então, Jeremias 18, 6. Queria que você absorvesse bastante essa aula, para que você não ficasse perdido, né? Jeremias 18, 6 está escrito assim: será que eu não posso... Jeremias capítulo 18, verso de número 8. Jeremias 18, verso de número 8, perdão. Está escrito assim: mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Aqui no Jeremias 18, nós vemos que é a casa do oleiro. Se você pegar esse Jeremias 18 e Jeremias capítulo 19, estão falando do mesmo vaso. Então, quando você pregar esse texto, quando você pegar essa passagem, entenda que Jeremias 18 é o mesmo vaso de Jeremias 19. Entenda que você não pode pegar esse texto e interpretar ele somente no capítulo 18, como muitas pessoas pregam por aí. Você tem que pegar o capítulo 18 e também tem que pegar o 19, porque o capítulo 18 é o que Deus queria que eles fossem, mas no capítulo 19 de Jeremias é aquilo que eles de fato se tornaram. Então, quando você pega Jeremias 18, Deus vai levar o povo vai levar Jeremias a uma grande olaria. E vai dizer assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor. Essa palavra no hebraico significa assunto. Então Deus não estava falando apenas com Jeremias uma palavra. Deus estava falando acerca de um assunto com Jeremias. Deus estava falando com Jeremias acerca de um assunto. Então, nessa passagem, nós vemos uma olaria, um profeta e um vaso. E um Deus. Um profeta, uma olaria, um vaso e um Deus. Essa olaria é a representação da Babilônia, que foi o lugar onde Deus usou para moldar o caráter do povo de Israel. Então a olaria é a Babilônia. A Babilônia foi através desse sofrimento que Deus moldou o povo de Israel, porque quando eles voltaram da Babilônia, eles não foram mais o mesmo povo, literalmente falando. E
esse Criador é Deus, né? Que é o oleiro. Esse oleiro é Deus. Então você tem uma olaria, que é a Babilônia. Você tem um oleiro, que é Deus. E você tem um vaso, que é o povo de Israel. E quando Deus pega Jeremias 18, ele está dizendo para... E quando ele vai no versículo 6, ele vai dizer: será que eu não posso fazer com esse povo de Israel como fez este oleiro faz com barro? Então eu estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu posso fazer tudo isso com eles. Se eles se quebrarem, eu posso refazer. Se eles se trincarem, eu posso resolver o problema. Né? Porque se eles quiserem, eles podem estar nas minhas mãos e podem ser moldados por mim. E eles nunca serão descartados. Só que Jeremias 18, Deus queria fazer um vaso. No Jeremias capítulo 19, esse vaso não quis ser um vaso e se tornou uma botija seca. A botija seca, ela acabou sendo quebrada e jogada na porta dos cacos e não teve mais como ser refeita. Então nós vemos aqui o vaso que Deus queria fazer de Israel, o processo que Deus queria fazer com Israel e o processo que Israel escolheu seguir. Então nós vemos aqui como é que Deus trabalha conosco, o processo que Ele quer que nós passemos, e muitas das vezes nós não queremos passar por esse processo e queremos seguir um outro caminho e acabamos nos tornando aquilo que Ele não queria que nós fôssemos. Se Israel tivesse se submetido ao processo do oleiro, talvez ele se tornaria um vaso, o processo da olaria. Mas ele preferiu não ser este vaso, se tornar uma botija seca. Só que aí o que a Bíblia está dizendo? Que se o povo se arrependesse e abandonasse a sua maldade, a Bíblia diz que Deus se arrependeria ou mudaria de ideia. Só que a Bíblia diz, Números 23:19, diz que Deus não muda de ideia e não se arrepende. Quando Deus fala mudar de ideia, ou seja, não fazer o mal, ou seja, não permitir a calamidade que ele no caso ia permitir. Aí nós vemos aqui a primeira atitude onde Deus pede o que? O arrependimento. O que é o arrependimento? O que é o abandonar a maldade? Abandonar a maldade, a palavra abandonar, significa deixar literalmente. Quando Deus está cobrando para que o povo abandone a sua maldade, Ele está dizendo para que o povo deixe os seus pecados, que na época era idolatria, e adorava outros deuses e por aí vai. Adorava, o próprio Ezequiel vai chegar a ver eles adorando a Deus chamado Tamuz, né? Mas Deus estava querendo que o povo abandonasse, deixasse definitivamente esses pecados. Então a primeira base para o arrependimento o arrependimento não é apenas uma emoção. O arrependimento não é apenas você pegar e chorar no momento, ou você pegar e por algum momento você não fazer mais aquilo. O arrependimento não é você deixar hoje e praticar amanhã. Arrependimento não é você deixar agora e praticar mais tarde. Arrependimento não é você largar um pecado e continuar com outros. Deixa eu te dar um exemplo. Não adianta eu parar de mentir se eu continuo roubando. Eu parar de roubar se eu continuo mentindo. Então é abandonar um pecado e continuar com outro. Então arrependimento não é isso. Arrependimento é abandonar de fato e por completo o pecado. A Bíblia diz, no livro dos Reis, que um dia o rei Acabe recebeu uma profecia do profeta Elias, dizendo que ele morreria e que os cães lamberiam seu sangue, que ele morreria, né? Que ele não, que ele pagaria pelo seu pecado. A Bíblia diz que ele vai pegar um pano de saco, vai cobrir a cabeça, vai se cobrir de cinza, se não me salvo engano, e a Bíblia diz que ele vai andar mansamente. Então agora Acabe, ele recebe essa profecia, ele pega o pano de saco e começa a andar mansamente. Só que a Bíblia diz que a vida de Acabe foi um dos piores reis de Israel.
E Acabe teve essa atitude momentânea de remorso. Sentiu medo, sentiu pesar. E agora a Bíblia diz que ele pega o pano de saco e fica tranquilo, mas depois ele volta a praticar a mesma coisa. Então ele não se arrependeu. Então essa doutrina do arrependimento, que é a primeiro assunto, a primeira matéria que estamos estudando aqui, ela vai nos ensinar algo interessante. O arrependimento não é algo que você às vezes sente agora essa sensação de pesar, essa sensação de medo e depois continua praticando. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você larga de verdade, ou abandona o pecado e se volta para Deus. Segundo texto, para falarmos sobre arrependimento, Deuteronômio 29:18. Deuteronômio 29:18. Quando você pegar o Antigo Testamento, o Pentateuco, você vai ver os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros da Bíblia, né? Em hebraico e em português. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, está escrito assim: Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Então o pecado ele é como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Porque o pecado de idolatria do povo aqui seria comparado a uma fruta que cresce, que brota, cresce e dá frutos amargos e venenosos. Então, irmãos, eu queria dizer para você, você acha que o fruto, quais são os frutos do pecado? Gálatas 5:22 vai falar que os frutos do pecado é lascívia, porfias, inimizades e por aí vai. Queria dizer para você, irmãos, que o pecado a Bíblia diz que o pecado que hoje pode ser doce ao paladar, o pecado que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então a Bíblia diz que os frutos do pecado, como lemos aqui em Deuteronômio, são frutas amargas e venenosas. Por mais doce que seja o pecado no momento, na hora, no ato, depois ele vai gerar para você amarguras terríveis na sua alma. O pecado ele vai gerar frutos amargos e ainda venenosos, porque ele vai te gerar amarguras e vai perigoso gerar ele com certeza vai gerar uma morte espiritual. O pecado é um veneno, irmão. O pecado é um veneno que mata a sua espiritualidade lentamente. O pecado é um veneno que vai matando aos poucos. O pecado é um veneno que vai matando pouco a pouco, né? Então a gente entende aqui que o pecado ele dá frutos amargos. Então, certa feita, um jovem na qual eu conheci, né, ele pensava assim: mas se eu pecar agora, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se eu pecar agora, agora vai ser bom, vai ser gostoso e vai ser prazeroso. Só que esse jovem não entendia que o pecado ele pode gerar gosto, pode gerar um prazer agora, mas depois ele vai gerar o quê? Frutos amargos e venenosos. Entenda isso, o pecado é como uma planta que brota, cresce e gera frutos amargos e venenosos. Então vamos para Isaías capítulo 1, versículo 16.
Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 16, está escrito assim. Olha o texto. Lavem-se, purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. Quando Deus vai pegar o profeta Isaías e vai falar isso com ele, você vai ver que o povo de Israel ele estava muito mal acostumado. Porque na época do Antigo Testamento, o povo sacrificava o animal e ficava tudo certo. Deus perdoava o pecado do povo, o sacerdote ia lá, sacrificava e Deus perdoava. Só que no livro de Isaías, no capítulo 1, o povo está seguindo um ritual, mas não tem um rito, mas não estão seguindo mais a santidade. Sabe o que o povo está fazendo? O povo estava pecando, sacrificando, pecando, sacrificando. Até que chega um ponto que Deus vai dizer: eu não suporto as suas festas de lua nova, os seus sábados, as suas festas religiosas e todos os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Ou seja, o povo estava seguindo uma religiosidade, uma liturgia, mas não estava seguindo a santidade com Deus. Você sabe o que é isso? É como se eu fosse ao culto, desse os meus dízimos, orasse todos os dias, mas não largasse o pecado e continuasse pecando. É como se eu sacrificasse, jejuasse, orasse, lesse a Bíblia, até desse meu dízimo, mas continuasse pecando. E se você continuar pecando, mesmo fazendo tudo isso, se você continuar pecando, todo esse sacrifício, toda essa entrega vai ser em vão. Se você continuar pecando, toda essa sua religiosidade será em vão. Então, no livro de Isaías, capítulo 1, até o verso de número 16, o povo estava seguindo uma liturgia religiosa, lua nova, sábados, estavam sacrificando, estavam indo até no templo. Mas o povo não largava o pecado, não largava o pecado da idolatria, não consertava. O povo não mudava de atitude. Então, quantas vezes nós vemos uma geração assim? As pessoas seguem a liturgia do culto, seguem a religiosidade, mas a vida de pecado ela não é abandonada. E a Bíblia diz que agora Deus está dizendo: eu estou com nojo disso, eu não suporto isso mais. Parem de fazer o que é mal. Chega um ponto que Deus vai dizer o seguinte: tirem os seus atos de maldade de diante de mim. Então, você vai ver que Isaías 1:18 vai dizer o seguinte: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, escuro, mas eu os lavei e vocês ficaram brancos como a neve. Os lavarei. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se não forem desobedientes, serão mortos na guerra. Aí as pessoas pegam esse texto e falam: gente, Deus está dizendo que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas eles não lêem o versículo anterior que diz sobre o pecado. O povo tinha que se arrepender. Então nós vemos nessa aula aqui de amartiologia, essa aula sobre arrependimento, que o arrependimento não é só um constrangimento emocional. O arrependimento é uma mudança de verdade de atitude, uma mudança de onde você abandona. Então vemos aqui que o pecado ele atrapalha, é uma separação entre nós e Deus. Então, por mais que você siga uma religião, uma liturgia, que você vá ao culto todos os dias, que você até dizime, mas se você não levar uma vida que se afaste do pecado, uma vida fora do pecado, uma vida longe do pecado, você vai continuar a estar desagradando a Deus. Então, vamos para um próximo texto, Gênesis 31 e 34. Gênesis 31 e 34. Gênesis 31 e 34 está escrito assim: aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada.
pois Raquel havia posto as imagens numa cela de camelo e estava sentada em cima. Você vê aqui quando Gênesis 31 e 34, quando Labão, né, vai enganar Jacó, Jacó vai fugir da casa de Labão e vai levar Raquel. E Raquel vai pegar umas imagens de escultura da casa de Labão e vai levar embora. E vai sentar em cima delas, ou vai esconder elas. Então aqui nós vemos que quando a pessoa pegasse essas imagens, é como se ela estivesse pegando a escritura da casa. É como se ela estivesse levando uma parte da herança com ela. Mais ou menos isso para você entender. Mas aqui você vai ver que é uma tipologia do pecado. Porque aquelas imagens não podiam ser levadas, porque não eram delas. Porque elas tinham um dono. Elas tinham um lugar onde elas deviam estar. Agora ela vai pegar as imagens e vai se assentar em cima para que ele não veja que as imagens estão ali. Onde é que estão as imagens? Já não estão aqui não. Só que na verdade a Bíblia diz que ela estava sentada em cima. Quantas pessoas hoje gostam de se assentar em cima dos seus pecados? Como que elas fazem isso? Elas pegam seus pecados, colocam debaixo de um pano e se assentam em cima deles. É como se as pessoas pegassem as suas iniquidades, os seus erros, e ao invés de confessá-los e se arrepender, sabe o que eles fazem? Eles levam eles numa coleira de estimação, ou tentam encobrir esse pecado, se assentando em cima, ou seja, colocando um pano, né? Colocando ali algo para cobrir os seus pecados. Quantas pessoas hoje estão fazendo assim? Tentando cobrir os seus pecados, às vezes com um dízimo alto. As pessoas às vezes alguns líderes deixam passar batido algumas coisas porque tem um certo favorecimento dentro das igrejas. Quantas pessoas tentam cobrir os seus pecados com atos de bondade? Quantas pessoas tentam cobrir os seus pecados com uma boa indumentária, ou seja, uma veste bacana, uma roupa bem aparentado? Quantas pessoas tentam cobrir ou se assentar em cima dos seus pecados, né, para que ninguém veja o que eles estão fazendo? Só que a Bíblia diz que Deus viu o que Raquel fez. Então, por mais que você se assente em cima dos seus pecados, como Raquel se assentou, por mais que você tente escondê-los, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, não adianta você se assentar em cima dos seus pecados, não adianta você tentar escondê-los, porque a Bíblia diz que melhor é você confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas o texto vai dizer que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Então, se você encobre os seus pecados, você nunca prosperará. Mas se você os confessa e os deixa, você alcançará a misericórdia do Senhor. Provérbios 28:13 é o que eu acabei de dizer para os irmãos. Vamos lá comigo, Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então vemos aqui que quem faz como Raquel, se assenta em cima dos seus deuses, se assenta em cima dos seus pecados, se assenta em cima das suas imagens, nunca prosperará. Então você, em vez de assentar-se em cima dos seus pecados, deve confessá-los e expô-los para Deus. Porque às vezes a gente tem mania de querer ter vergonha de Deus, vergonha de confessar, vergonha de falar o que fez de verdade. Eu tenho uma certeza, irmão. A única pessoa que não vai se espantar de ouvir aquilo que você faz de errado é Deus, porque Ele mesmo vê e Ele mesmo te conhece. A Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, Ele já existia e não há ninguém que possa nos livrar das suas mãos, porque operando Ele quem é que pode o impedir. Então nós vemos aqui, né, a doutrina do arrependimento. Encerramos agora esse assunto. Agora vamos falar sobre regeneração. O que é regeneração? Vamos abrir um texto, Efésios 5:27.
para nós podermos começar a falar sobre isso. Efésios 5, 27. Efésios, capítulo 5, versículo de número 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. Algumas traduções vão dizer sem mancha ou sem mácula, né? Não, no Apocalipse vai dizer sem mancha e sem mácula. Então vamos ver, quando falamos sobre regeneração, o que é regeneração? Um outro texto, para você entender o que é regeneração, porque senão você não vai conseguir. João 4, sobre Jesus e Nicodemos. João 3, Jesus e Nicodemos. João 3 vai dizer assim, ó. Eu afirmo que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a regeneração é o novo nascimento. O que é um novo nascimento? Ou seja, um nascimento de uma nova criatura, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Engana-se você achar que Deus ele faz uma obra de fora para dentro. Engana-se você achando que Deus ele vai mudar uma pessoa de fora para dentro. Deus não perde tempo com aparência, porque diz a Bíblia que Deus não vê como o homem vê. Nós vemos a aparência, Deus enxerga o coração. Então Deus está mais preocupado em mudar o interior, e depois que o interior estiver limpo, ele muda o exterior. O exterior é uma consequência do que tem dentro. Você vai exteriorizar aquilo que há dentro de você. Então a pessoa só vai vestir uma roupa adequada, vai se comportar de uma forma adequada, de um modo exterior, quando o interior dela for entender isso e o interior dela for totalmente transformado por essa palavra. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Então, regeneração não tem nada a ver com batismo, irmãos. O batismo ele é apenas uma confissão pública de fé, né? Mas a regeneração não é uma lavagem com água. Regeneração é quando você morre para o mundo e nasce uma nova. É quando os seus membros são mortificados para a carne e são ressuscitados para uma vida em Cristo. É quando a nova criatura nasce e a velha criatura, os velhos costumes, as velhas práticas, tudo fica para trás. Isso é regeneração, tá, irmãos? Isso é regeneração. Certa feita eu vi um rapaz que a gente estava no ponto do ônibus conversando e um rapaz passou lá citando vários textos da Bíblia, dizendo que Deus havia mudado a sua história. Até aí tudo bem. Só que esse rapaz ele estava em uma situação deplorável, na rua, né, vamos dizer assim, de certa forma, mendigando, né, com algumas coisas ali, algumas práticas ali que iam contra a palavra que ele disse que havia mudado a vida dele. E eu conversando com o rapaz que estava do nosso lado, eu falei com ele assim: rapaz, esse rapaz se converteu. Ele disse que se converteu, que aceitou o Senhor Jesus. Mas olha a vida que ele está levando, a vida de mendigância, a vida de vícios. E ele virou para mim e falou assim: ele pode ser convertido, mas será que ele é regenerado? Será que foi regenerado? Porque tem pessoa que vira e fala pro outro assim: ah, irmão, acho que você não converteu ainda não. Às vezes, quando a pessoa leva uma vida de
totalmente contra a palavra, ou contra aquilo que ela prega, ou contra aquilo que ela foi ensinada a viver, as pessoas falam que aquilo ali ainda não se converteu, porque ele está levando uma vida toda torta, toda errada. Pode até ser que ele se converteu, mas ele não foi regenerado, irmão. A pessoa que não foi regenerada, ela ainda não é nova criatura. O velho homem ainda habita, ainda manda, ainda comanda, ainda domina. Então a regeneração é quando nasce uma nova criatura. Quando nasce um novo homem ou uma nova mulher para Cristo Jesus. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Está escrito assim: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. Importante é que ele seja uma nova pessoa. Importante que ele seja uma nova pessoa. Então Deus está preocupado não, igual no caso do apóstolo Paulo, não com a circuncisão, que era algo, um costume dos judeus, mas ele está preocupado com que a pessoa seja uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo caráter, uma nova vida, e por aí vai. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Deixa eu achar aqui com os irmãos, que minha Bíblia é nova. Ezequiel 11:19. Está escrito assim: eu lhes darei um novo coração, uma nova mente, tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano e obediente. Então a regeneração é isso. É quando você tem um novo coração, uma nova mente, né? É quando você deixa o coração de pedra, o coração desobediente, agora passa a ter um coração, vamos dizer assim, submisso à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Então, o coração obediente é aquele que se humilha perante a vontade de Deus, é um coração sensível, né? É uma nova mente, uma mente que Paulo vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos segundo, renovai a vossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então é a renovação da mente, é uma nova mente que você vai ter. Porque diz a Bíblia que a nova mente, a mente de Cristo, ela pensa nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra, diz o apóstolo Paulo, né? Então aqui nós terminamos a regeneração, uma passada básica aqui. Agora vamos para a justificação. O que é justificação? A Bíblia diz, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, vamos abrir comigo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 17, está escrito assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei um maná escondido, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito nome novo, que ninguém conhece, a não ser o que o recebe. O que Apocalipse está dizendo? O que João está dizendo? Deus está dizendo: aquele que vencer, ele vai receber
uma pedra branca. Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Na época dos tempos bíblicos, quando alguém era absolvido de uma condenação, por exemplo, alguém tinha muitos crimes, né, cometidos, uma ficha criminal, vamos dizer assim, extensa, e ele era absolvido, perdoado, existiam algumas formas desse perdão. Os gregos faziam muito isso, e os romanos também. Os romanos, se eu não me engano, eles colocavam tetelestai, que era o está pago. Os gregos, eles pegavam esse condenado e davam para ele uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca, ele era colocada no lugar da preta, porque a preta era a pedra que significava que ele estava devendo. A pedra branca significava que ele tinha sido perdoado. Então aqui entra a justificação. Justificação é isso. É quando você, cheio de pecado, é quando você cheio de falha, é quando você está cheio de erro, é quando você está em dívida com Deus e de repente o juiz vem e diz: está pago. Quer dizer, está justificado. Não deve mais. É como se você ganhasse uma pedra branca e essa pedra branca anulasse a pedra preta, ou seja, é como se todos os seus pecados tivessem sido esquecidos, apagados, expiados, apenas só por um ato chamado justificação, ou seja, você é justificado. Então vamos comigo no Salmo 14, versículo número 3. Salmo 14, verso 3 está escrito assim: Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há. Não há nem mesmo uma só pessoa. Salmo 14, verso 3 está dizendo que não há mais ninguém que faça o bem, porque todos se tornaram culpados no pecado de Adão. Não quer dizer que não tem gente boa na terra, claro que tem. Só que a Bíblia está dizendo que mesmo por melhor que elas sejam, elas estão manchadas com o pecado de Adão. Por melhor que eu e você sejamos, por mais boas ações que eu e você façamos, ainda estaremos manchados com o pecado de Adão. E temos que ser o que? Justificados todos os dias. Mesmo que não fosse só o pecado de Adão, nós pecamos todos os dias. Então, por mais coisas boas que façamos para Deus ou para os homens, nós pecamos na mesma proporção. Então, nós pecamos igualmente na mesma proporção e precisamos ser justificados. O que é justificação? É receber esse perdão, é receber essa justificação. É como se essa dívida fosse perdoada. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai falar sobre a justificação, ou seja, se você é justificado, você ganhou uma pedrinha branca. O que é pedrinha branca? É quando você recebe o perdão. É como se aquela dívida fosse esquecida, né? E agora a sua conta está limpa, vamos dizer assim. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, temos paz com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que a justificação ela gera paz com Deus. O que é paz com Deus? O que Deus ele não é inimigo do ser humano, mas Deus ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Então, quando você é justificado, você tem paz com Deus. Ou seja, você não está mais debaixo da ira, porque você foi justificado. É como se uma pessoa... vamos colocar um exemplo aqui para me encerrar essa justificação e você vai entender rapidinho. É como se você tivesse um tribunal. É como se uma pessoa tivesse um tribunal. Nós estamos no tribunal. Todos os dias nós passamos por um tribunal espiritual. A gente que não vê. Você lembra de Jó? O diabo foi até Jó e estava acontecendo um tribunal lá no céu. Satanás acusando
e Jesus defendendo. O diabo acusando, dizendo que ele só adorava a Deus pelo que ele tinha, e Deus dizendo, defendendo o outro, dizendo que ele era justo, reto, íntegro e se desviava do mal. Então você passa por um tribunal todos os dias. Todos os dias o diabo vai diante de Deus e te acusa. O diabo vai diante de Deus e acusa você. Por isso que diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, caiu a grande Babilônia, aquela que acusava nossos irmãos dia e noite. Então, essa serpente era o diabo, e ele nos acusa até hoje. E vai continuar acusando, e nós temos que ser o quê? Justificado todo dia. Então é como se você estivesse no tribunal. O que é esse tribunal? É como se você fosse o réu. E você sendo réu, você está cheio de crimes, né? De delitos, vamos dizer assim, espiritualmente falando. E você merecia ser condenado. E aos olhos de todos, você merecia que o juiz batesse o martelo e dissesse: está condenado. Seria justo condenar, seria justo prender, seria justo passar a condenação. Só que a Bíblia diz o seguinte, que é aí que entra a justificação. É como se o juiz dissesse: é justo condenar, mas aí vem Cristo, o advogado, dizendo que ele pagou o preço de sangue. Então esse preço de sangue te faz o quê? Ser justificado. Então o juiz bate o martelo e diz: não, está justificado, está santo, está justificado, está santificado e agora ele está perdoado. Aí o acusador fica revoltado. Não, mas ele merecia ser condenado. Mas agora o sangue de Cristo deu a ele a oportunidade de ser justificado. Então isso que é justificação. É aquele que merecia ser condenado, que merecia com que o martelo batesse contra ele, agora vai a favor por causa do quê? Do sangue de Cristo. E agora vamos entrar na última, que é a expiação. O que é expiação? Para a gente entender a expiação, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? A Antiga Aliança. Então a gente vê que na Antiga Aliança você vai ver que era o sistema sacrificial, porque o livro de Levítico ele é uma prévia do sacrifício de Abraão, né? O sistema sacrificial começou com o sacrifício de Abraão. Então a gente vê que no livro de Levítico você sacrificava um animal, um boi, uma ovelha, um novilho, e o pecado ele era coberto. Ele estava ali, mas ele era coberto. Então a Bíblia diz no livro de Hebreus 9 que o sacrifício de touros e bodes não pode limpar a consciência do pecador. Então no Antigo Testamento, a expiação ela era feita através de um bode, de um touro, de um animal e por aí vai. Então ele era um pecado que era coberto, mas não era totalmente retirado, ou seja, a consciência, essas coisas. O interior não era limpo, era só o exterior. Então vamos ver no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João 29. João 1, 29. Está escrito assim. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui o primeiro ministério que Jesus veio fazer foi isso, tirar o pecado do mundo. Então através de Cristo veio a expiação. Essa expiação é a retirada definitiva do pecado através de Cristo. Então aí começa a doutrina da expiação, ou seja, os nossos pecados foram retirados e transferidos para Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que no tabernáculo tinha a pia de bronze, o altar de incenso, o altar de holocausto, o menorá de ouro e a arca da aliança. A pia de bronze era onde todo
o sacerdote, né? O sumo sacerdote entrava, o sacerdote passava pela pia de bronze, limpava os pés e as mãos para depois entrar no santuário. Então, o que é aquela pia de bronze? Representa a santidade de Deus. Os nossos pecados eles foram expiados por Cristo na cruz do Calvário. Só que hoje nós temos que passar por essa bacia de lavar os pés e as mãos todos os dias, ou seja, passar pela santidade, processo da santidade. Nós somos santificados. Não somos santos, somos santificados. Você passa pela bacia de bronze, lava os pés e as mãos, ou seja, santifica todo dia, paga o preço todos os dias, se santifica, né? Se afasta do pecado, se santifica. E essa santificação, ela, ela está associada a essa doutrina da expiação, porque Cristo ele expiou os nossos pecados, ele retirou. Cristo ele é o bode expiatório. Ele retira os nossos pecados para ele nunca mais voltar. Mas só que aí vai acontecer o seguinte, nós vamos ter que nos santificar todos os dias, porque Cristo já tirou o pecado do mundo, né, através de Cristo. Doutrina da expiação. Ezequiel 43:20. Ezequiel 43:20. Ezequiel 43:20 está escrito assim: Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar, e nas pontas da parte do meio do altar, e em todas as voltas das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Então vemos aqui que o altar tinha 4 pontas, né? E o sacerdote pegava com o dedo e molhava as 4 pontas do altar com sangue. O número 4 representa a plenitude, os 4 cantos da terra. Então esse sangue aqui passado nas 4 pontas do altar representava os 4 cantos da terra. Era uma tipologia do sangue de Cristo que alcança os 4 cantos da terra, ou seja, as 4 pontas do altar, os 4 cantos da terra. Que o sangue de Cristo ele tem um alcance muito maior do que aquele que nós podemos pensar ou imaginar. Então era uma tipologia do Novo Testamento que viria o sangue de Cristo alcançando os 4 cantos da terra. Levítico 23:27. Levítico 23:27. O Senhor disse a Moisés: O dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, todos deverão apresentar-se a Deus o Senhor, ofertas de alimento. Então falamos sobre o dia do perdão, né? O povo judaico tinha algumas datas especiais, festa das primícias, festa das cabanas, das semanas, né? Dos tabernáculos, né? Que é chamado festa dos tabernáculos. Tinha, né, o ano sabático, e aqui temos também o dia do perdão, né? Que era o dia onde os pecados do povo eram perdoados e eles trariam ofertas ao Senhor, né? Então, nós falamos aqui que a expiação é isso. É quando o pecado ele é retirado para que nunca mais volte. Mas, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, para que vocês entendam. Cristo levou o pecado, mas ele não levou a natureza pecaminosa, não. Não quer dizer que Cristo levou o pecado, igual eu estou te ensinando aqui, que você não vai ter mais vontade de pecar ou não vai mais pecar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele levou o pecado sobre si, Isaías 53, mas não levou a natureza pecaminosa, que é essa natureza que está na nossa, implícito na nossa carne, que eu falo nossa carne, ou seja, os desejos da nossa alma, né? Então, ele levou o pecado, mas ele não levou a natureza pecaminosa. Então nós temos essa natureza pecaminosa. Isso vem de Adão. Mas
isso pode ser resolvido, pode ser sanado com o jejum e a oração e a leitura da Bíblia, né? Êxodo 12, 13. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Está escrito assim: o sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e passarei por cima de vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Aí é uma tipologia do sangue de Cristo, né? Que aonde o sangue de Cristo estava, o sangue do Cordeiro, na época da Páscoa aqui, que era o sangue do Cordeiro, que era passado nos umbrais, que era uma tipologia do sangue de Cristo, que é o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aonde esse sangue tivesse, a morte passaria e não tocaria. Então vemos que o sangue de Cristo é uma tipologia do sangue de Cristo. Onde está o sangue de Cristo, a morte não pode tocar, né? O inimigo ele não pode acusar, porque onde está o sangue de Cristo, esse local ele é guardado, ele é protegido. Então nós somos marcados com esse sangue na cruz do Calvário. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus morre, o sangue, e ele é furado com uma lança, a Bíblia diz que o sangue dele vai cair sobre aquele soldado romano e ele vai cair prostrado e reconhecer que ele é Jesus. Então ele já começou sendo marcado. Ele foi o primeiro a ser marcado com sangue, foi aquele soldado romano. Então, nessa noite, nós aprendemos sobre arrependimento, que é uma mudança de atitude, ou seja, é abandonar o pecado. Eu dei referências bíblicas, eu vou citar elas. Jeremias 18, verso 8, Deuteronômio 29, verso 18, Isaías 1, 16, Gênesis 31 e 34 e Provérbios 28, 13, que é as bases da doutrina do arrependimento. Doutrina da regeneração, que é uma nova criatura, uma nova pessoa, né, que é ser uma nova pessoa. Regeneração é isso, ser uma nova criatura em Cristo. Efésios 5, 27, 2 Coríntios 5, 17, Gálatas 6 e 15, Ezequiel 11, 19. Justificação, ou seja, ser justificado. Salmos 14, 3, Jó 9, Jó 9, verso 2, Romanos capítulo 5, versículo 1. Esqueci de Jó, né? Anota Jó aí. Expiação, Ezequiel 43 e 20, Levítico 23 e 27, João 1, 29, Êxodo 12, 13, Isaías 1, 18. Ou seja, expiação é a retirada total do pecado, mas não da natureza pecaminosa. E aqui eu encerro essa matéria de amartiologia. A próxima matéria que estaremos entrando é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos ver sobre a volta de Cristo e as tipologias da igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Paz seja convosco.